Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, amigos da TV Mundo Maior. A Simone, de Santa Catarina, nos mandou uma mensagem pelo Facebook, sugerindo que comentássemos sobre síndrome do pânico durante a infância. E este é o tema de hoje. André, a Simone tem um filhinho de 5 anos e ela nos relatou que há 3 meses ele começou a ter crises de pânico. E ela gostaria de saber se isso pode ter alguma relação espiritual. A primeira coisa que a Simone deve fazer é afastar as questões de origem orgânica, né? Nós temos um universo neuroquímico nas nossas zonas cerebrais e ali, às vezes, uma disfunção pode ocasionar a doença psiquiátrica, neurológica. Então, é bastante recomendável que ela encontre um bom profissional da área médica para poder investigar eventuais desequilíbrios neuroquímicos. Após essa investigação orgânica, por assim dizer, é bastante importante que ela possa se valer de um bom psicólogo, um psicanalista, preferencialmente, aliás, deve ser um profissional que está acostumado a lidar com a infância, né? Que saiba como, a partir daquele encontro semanal que se estabelecerá com este cliente, né, possa dar vazão a este inconsciente e aquilo que pode estar redundando no eventual medo do mundo, né? Porque o síndrome do pânico, quando se dá, é aquele instante de pavor que a criatura acaba experimentando e que muitas vezes, na maior parte das vezes, não tem razão de ser, né? Também recomendamos um bom médico homeopata, porque a homeopatia pode trazer benefícios enormes para que esta criatura possa passar por esse período. E é importante também que a Simone invista em como ela passará por esta prova, por esta expiação que está se dando no seu ambiente familiar, né? Porque quando isso se dá com o filho e o pai e a mãe se desestrutura, né, o cuidador, o educador se desestrutura, você passa uma imagem à criatura que está passando pela dificuldade de que a coisa é pior do que ela está vivenciando, né? Então, é importante que ela saiba cuidar de si, como é que ela se comportará diante deste desafio que está se dando no universo familiar a partir dessa desordem psíquica. E também é bastante recomendável a terapêutica do Evangelho, do estudo sistemático do Evangelho no lar, com o objetivo de, em sendo eventuais espíritos que estão causando esse desequilíbrio, e aí a gente precisa tratar disso com muita seriedade, porque as pessoas, vez por outra, elas outorgam quase que exclusivamente estes fenômenos a acontecimentos apenas e tão somente espirituais. É a obsessão, é algo que me aconteceu na encarnação passada, menos, né? Então, estabelece-se a terapêutica do Evangelho justamente para trazer um hálito psíquico para o universo residencial mais assertivo, mais profícuo, mais higienizador no momento do Evangelho, como nós retiramos aquele instante para pensar em nós e na nossa ligação com o Criador, né? É um instante onde a gente não liga a televisão, onde a gente não entra num papo que muitas vezes não traz equilíbrio para o universo residencial. Então esse momento do Evangelho, ele é muito eficiente em higienizar o hálito psíquico da casa, o que pode ajudar bastante. A terapêutica do magnetismo, no caso espírita, o passe magnético, também pode trazer benefícios enormes para que estas criaturas todas possam passar por esse momento difícil, sem dúvida alguma.
André, como nós não sabemos se a Simone é espírita, eu gostaria que você explicasse para ela como seria a prática do Evangelho no lar, que você comentou. Nós espíritas recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas se a pessoa não é espírita, ela é católica, ela pode abrir o Evangelho, né? A Bíblia, ela pode abrir um livro que traz belas mensagens, não importa. Mas tratemos do Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo do início ao fim, incluindo inclusive a introdução do livro, né? Então faça uma prece muito breve, na sequência se lê em voz alta um trecho do livro, preferencialmente comenta-se o trecho que foi lido e faz uma prece de agradecimento, pedindo aos bons espíritos que tragam paz e harmonia à casa e à família e às pessoas queridas de quem está fazendo o Evangelho. Na sequência, vida que segue, e assim você acostuma-se a semanalmente, no mesmo dia, preferencialmente, então toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Não é, mas por que isso? Porque um espírito vai me visitar nesse... Não, absolutamente. Para que nós tenhamos disciplina, né? Então nós teremos na nossa agenda um espaço de 15 minutos, de meia hora na semana para o estudo do Evangelho e assim a higienização do hálito psíquico do nosso ambiente residencial. Ela nos relatou também que às vezes sente a impressão, ela tem a impressão que o filho dela não se sente deste mundo. E ela queria saber por que isso pode estar acontecendo com uma criança de 5 anos. As possibilidades são as mais variadas possíveis. É impossível você dizer é isso ou é aquilo, mas nós podemos ir para o campo das possibilidades. Saudades de pessoas ou lugares, né? O nosso irmãozinho, que hoje está com 5 anos nesta encarnação, né? Ele passou um período na espiritualidade após a última encarnação e a atual, né? Então, esse período a gente não sabe, pode ter sido um período de muitos anos, então, de uma certa forma, tem até saudades daquela colônia espiritual em que ele estava, por exemplo. Ou mesmo saudades de pessoas ou lugares de outra encarnação. Às vezes, o espaço entre as encarnações é muito curto e a pessoa ainda se sente muito mais psiquicamente ligado à encarnação anterior, ao papai, à mamãe, marido, esposa, filhos da encarnação anterior, do que a encarnação atual. Também há uma explicação que cada vez mais é consenso entre os estudiosos da espiritualidade e do psiquismo, é o temor das falhas adiante, né? O que significa? Quando nós reencarnamos, nós sabemos que nós temos um plano de voo, por assim dizer, que pode ser de 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. E também a gente sabe que nesse período nós passaremos por alguns desafios, né? E também sabemos que muitas vezes em encarnações passadas nós não tivemos êxito nestes desafios. Então, estes medos aparentes de falhar novamente acabam nos empurrando para padrões de desordem psíquica. Por isso que é importante, né, por isso que nós citamos aqui o trabalho psicanalítico enfim, junto a um psicólogo, para que a pessoa se interroga, descubra quais são os seus medos, os seus traumas, os seus dramas e saiba como lidar com isso dali adiante, mas sempre levando-se em consideração, em primeiro lugar, as questões orgânicas, uma vez que pode ser um desequilíbrio neuroquímico. Podemos dizer que nesse planejamento reencarnatório, a Simone ela foi preparada para recebê-lo com esses medos e esses anseios? Mais do que isso, né? A encarnação que nós nos encontramos é a encarnação perfeita para os desafios e para os aprendizados que nós necessitamos, né? Então, muitas das vezes as criaturas, até a gente brinca na casa espírita, né? Que às vezes o filho fala assim para o pai, eu não pedi para nascer, né? E tem um ditado que é bastante utilizado na casa espírita, que a gente fala, não, você não pediu, você implorou para nascer, né? E é assim que as coisas de fato são. Papai e mamãe imploraram para receber esse filho implorou para ser recebido por papai e mamãe. Por quê? Porque há laços de amor, de amizade, ou mesmo laços que precisam levar para o amor e a amizade quando reencarnam nesse seio familiar espíritos inimigos de outrora. Mas sempre com o objetivo de uns ampararem os outros dentro desse ambiente, né? Mas é duro.
né? Você passar uma criança de 5 anos com síndrome do pânico, né? É algo difícil para a criança e muito difícil para os pais. E alguns de nós talvez pensemos, nossa, mas não é uma injustiça muito grande, não é um sofrimento muito grande, essa criança começou agora, que pecado ela pode ter cometido, né? Mas nós não nos atinamos, muitas vezes, que ainda que este período de sofrimento se inicie na infância e muitas vezes seja longevo durante toda a encarnação, ali se encontra um processo curativo, às vezes de séculos, né? Às vezes essa criatura ela está arraigada em algo que a desarmonizou, que trouxe desequilíbrio a ela, e este algo encontrou-se em uma encarnação vivida há 600 anos atrás, 700 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, algo que não foi ainda tratado, não veio do inconsciente, não foi vivenciado frente a frente, uma vez que a grande proposta do autoconhecimento é justamente nós nos olharmos frente a frente e estabelecermos um processo de educação e de superação das nossas necessidades. Então, às vezes demorou 600 anos e esta encarnação é justamente aquela bendita encarnação de nós finalmente daremos conta de resolver algo que está desarmonizando este espírito e muitas vezes este núcleo familiar há muitos séculos. Então, é bastante importante que se outorgue paciência, perseverança e fé. Paciência, pois tudo tem um tempo, e o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Nós não temos condições de entender o tempo de Deus, né? Perseverança, justamente para saber que dia a dia nós vamos galgando, às vezes, conquistas muito pequenas, né? Mas que nos dão a certeza de que estamos hoje melhores do que estivemos ontem, né? E fé, que antes de tudo nós somos todos filhos de Deus e Deus é Pai. Que esse foi o grande aprendizado que o Cristo nos trouxe. Até a vinda de Jesus, ele não era chamado de Pai muitas das vezes. Em algumas era chamado como o Senhor, Deus dos Exércitos. Mas quando Jesus vem e nos apresenta Deus Pai, né, e Kardec, em O Livro dos Espíritos, em recolhendo os atributos da divindade, nos traz que Deus é soberanamente justo e bom, é porque Deus está cuidando com justiça e com bondade para que esse processo, que sem dúvida nenhuma é um processo dolorido para quem está envolvido nele, mas ele tem uma razão de ser e, principalmente, tem um fim curativo, sempre outorgando condições para que as criaturas caminhem para a luz e para a paz. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E nós queremos saber a sua opinião sobre o programa de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!